Bom dia, pessoal. Como vocês estão nessa segunda-feira? Vamos começar aqui então o nosso lançamento hoje do programa Intern para 2024. Qualquer probleminha aí que vocês tiverem, por favor, com o meu áudio, com a minha apresentação, me avisem no chat. E de qualquer forma, pessoal, essa apresentação ela vai ficar gravada também, tá? Eu sei que aí nem todo mundo às vezes consegue assistir online, tem equipe, né, que entra tarde, entra um pouco mais tarde. Então não se preocupem, está sendo gravada aqui a nossa apresentação. E até amanhã, provavelmente, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas a gente manda por e-mail para vocês também de qualquer forma. Então vamos lá. Direto ao ponto aqui, o Interm. Antes de começarmos, para quem não me conhece, talvez tenhamos aí alguns agentes novos. Meu nome é Andrea, eu sou representante de vendas da 3W. A 3W, que é uma organização de high school focada em escolas particulares nos Estados Unidos, tá? Então, a 3W trabalha somente com esse foco. Nós temos o programa de semestre letivo, de ano letivo, que é o clássico, né, dos Estados Unidos. Dentro do nosso portfólio, nós também temos o High School Experience, que é o nosso programa nas férias de janeiro, tá? A gente tem bastante material dele no nosso YouTube, na nossa área do agente, os flyers, então quem tiver interesse, dá uma olhadinha. E nós também temos o Intern, que nada mais é do que o termo letivo. Nós lançamos esse programa, na realidade, esse ano, 2023. Nós tivemos a nossa primeira temporada, o nosso primeiro embarque de alunos para o termo letivo e já estamos nos antecipando para lançar para 2024. Então, esse é o foco aqui do nosso treinamento, né, desse nosso lançamento de hoje. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vamos falar quais são os detalhes desse programa do termo letivo. E ele é bem importante fazermos esse tipo de treinamento porque o termo é algo muito comum na Inglaterra. Né? Nos Estados Unidos a gente não vê, então realmente nós estamos começando com o termo letivo nos Estados Unidos, então ainda causa uma certa confusão e até mesmo insegurança em muitos consultórios, o que é totalmente natural, tá? Então, como eu comentei, o termo letivo nada mais é do que mais uma duração de programa. Então temos semestre, temos ano e temos agora o termo. A diferença é que ele tem aí uma duração média de 15 semanas, tá, pessoal? Então, o embarque se dá mais ou menos ali na primeira semana de setembro e o retorno na segunda semana de dezembro, ali um pouquinho antes do Natal. Por que que é possível em algumas escolas, tá, a gente fazer o termo? Essas escolas, e vocês vão observar que nós temos apenas três até o momento, são escolas onde o ano letivo se inicia em setembro. Por consequência, o primeiro semestre letivo dessa escola só termina lá no final de janeiro. Então, o que a gente negociou com essas escolas é que o nosso aluno volte para o Brasil em definitivo antes do Natal, né? Antes desse break que a gente sempre tem ali entre Natal e Ano Novo. É por isso que é possível fazer o termo letivo nessas escolas, tá? Mas ao final do programa, a escola vai conceder o boletim final do aluno e a 3W vai realizar o processo de apostila normalmente, tá? Então, o programa concede convalidação. Não tenham medo de oferecer o programa, porque ele vai conceder com convalidação normalmente. Esse aluno vai embarcar ali em setembro, vai voltar em dezembro. Como vocês já sabem, e para quem não sabe, a 3W faz todo o processo de apostil, então o aluno não precisa fazer o processo de apostil, é a 3W quem faz em parceria com a escola. É claro que tem um prazo para isso, né? Então a escola vai disponibilizar, aqui no caso do termo, o boletim final, tem ali o envolvimento da Secretaria de Ensino do Estado, tudo isso leva um tempinho, um pouco burocrático, mas de qualquer forma o aluno vai ter o apostilo em mãos, tá? Então não deixem de oferecer o programa com receio do estudante perder o ano no Brasil, tá? É claro que a gente sempre recomenda isso, a gente recomenda também para semestre, para ano letivo. Estudante converse com a escola aqui do Brasil no momento que ele está ali pesquisando um high school. Né? Isso eu tenho certeza que vocês já fazem, porque tem escolas no Brasil que colocam restrições, que não aceitam alunos de volta, ou que exigem matérias específicas. Então, isso é o padrão para qualquer programa de high school, né? Tanto de semestre, ano e termo letivo, tá bom? As datas oficiais
elas são confirmadas posteriormente, só para vocês terem uma referência, tá? Esse ano os estudantes chegaram por volta do dia 2 de setembro e vão embora ali pelo dia 20 de dezembro. Então, geralmente é essa média, tá? Mas o calendário das escolas para o próximo ano letivo só é disponibilizado por volta do mês de abril. Tá? Então a gente vai ter esse calendário ali por volta do mês de abril e é quando a gente tem as datas certinhas. Mas tenham sempre em mente essa duração estimada. Primeira semana de setembro até a segunda semana, mais ou menos, às vezes até um pouco mais de dezembro. Certo? Nós enviamos para vocês a price list, tá? Do programa, com as 3 escolas que nós temos confirmadas. Então, lá na price list vocês têm o valor do programa, o que está incluso e extra fees. Então, eu só vou desmembrar isso aqui para vocês, sem falar valores, peço sempre para vocês olharem no sistema aí da agência de vocês, mas o que está incluso e o que não está no programa, o que vai ser muito parecido ali com o programa de semestre e ano letivo, então vocês não vão ver muita diferença, tá bom? O que está incluso? No tuition, né? Então já está inclusa a escola, a acomodação, seja casa de família ou boarding, porque nós temos as 2 opções. As refeições são 3 de segunda a sexta, tá bom? Café da manhã, almoço e jantar. E, em geral, 2 aos finais de semana, porque nos Estados Unidos é muito comum aquele brunch, tá? Então é bem comum, é uma prática da cultura americana, principalmente no caso de host family. Então a gente sempre coloca isso aqui como referência. Além disso, final de semana o aluno vai passear, tem excursões da escola, às vezes ele quer sair, então essa é uma boa média aí de refeições, tá? O transporte diário e de volta para a escola está incluso no caso das casas de família, boarding school não tem necessidade, ele já está dentro do campus. E o transfer de chegada e o transfer de saída, tá? A gente sempre passa para vocês as datas exatas que o aluno tem que chegar e o aluno tem que sair. Então, é bem importante seguir essas datas, porque essa é a data oficial de transfer, tá? Se o aluno emitir a passagem em outra data, ele pode ficar sem transfer. Então, é bem importante a gente seguir as datas que nós passamos para vocês, tá? Vocês também vão observar ali na press list, no sistema de vocês, que a partir do ano que vem a gente implementou aí uma student fee. Essa student fee é uma taxa extra, tá bom? Obrigatória. A gente apenas desmembrou um pouquinho o que a gente tinha incluso na tuition e passou para a student fee. Na prática, não vai mudar muita coisa, é só incluir essa student fee no momento da venda, tá? Então, vocês vão vender tuition mais student fee, que inclui o seguro-saúde, o apostil, uniformes, então o aluno não precisa adquirir nada de uniformes na escola, tá? Já está incluso no programa. E as orientações de suporte da 3W. Apenas puxando um gancho aqui muito rápido, tá? Orientações. A gente sempre faz uma orientação em grupo para os estudantes embarcando, tá bom? E também nós temos feito a partir desse último ano, essa última temporada a gente tem feito e estamos continuando, porque deu um resultado excelente, orientações individuais, tá bom? Quem que faz a orientação individual é a Mônica, que é nossa Student Experience Manager, ela quem cuida dos alunos em programa e do pré-embarque. Então, nessa orientação individual, a gente envolve o aluno, a escola, vocês, obviamente, os pais e a Mônica participa para alinhar expectativas, entender quais são as matérias que o aluno tem em mente, os esportes, tirar aquelas dúvidas finais, né, que o estudante sempre tem, que passa para vocês. Então, só para vocês terem como referência, os alunos que vão embarcar em janeiro estão acontecendo agora. Tá? Essas orientações individuais. Então, a Mônica costuma fazer com uns 2 meses de antecedência. E a orientação em grupo, eu que faço, e vai acontecer agora no final de novembro. Então, para o fall, tá, pessoal? Para quem vai embarcar agosto, setembro, a gente deve fazer ali em julho, tá bom? Entre junho e julho, essas orientações. Então, isso é algo a mais aí que a gente faz para garantir que estejamos todos na mesma página, que o estudante tire suas dúvidas e tenha a melhor experiência possível, tá? E, obviamente, esse suporte continua durante o programa através da Mônica, que é brasileira, fala português, então ela vai dar suporte frequente aos estudantes e aos pais, né? Assim como vocês, obviamente, tá? O que não está incluso no nosso programa
É a passagem e o visto, isso é óbvio, né? Então, vocês dão aí toda assistência para os estudantes. Visto F1, tá? Só ressaltando que é o visto F1, então a escola vai emitir 20, a gente vai daí toda a documentação para o aluno tirar o visto F1. E o que a gente recomenda atualmente é uma média aí de US$ 300 por mês para gastos pessoais, passeios e atividades aos finais de semana, tá? Depende um pouquinho do estudante, mas em geral essa tem sido uma boa média, até considerando a inflação nos Estados Unidos, que está um pouquinho alta, né? Então, vamos colocar aí nessa faixa para ficar um pouco mais confortável para todos. Vamos falar agora das três escolas a oferecer o programa para o ano que vem, tá? Talvez tenhamos outras, talvez não, a gente ainda não sabe, nós estamos começando as negociações agora, mas a princípio são essas três escolas. A nossa ideia é ter mais, sim. Conforme outras forem surgindo, a gente vai mandar por e-mail para vocês, a gente vai atualizar a price list, então não se preocupem, tá bom? Mas vamos começar então falando brevemente dessas três escolas. A ideia aqui é que vocês tenham uma ideia de como que funciona cada uma, de repente vocês já tenham uma noção, um primeiro atendimento, apenas lembrando, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão super habituadas a nos envolver nos atendimentos, outros consultores ainda não. Eu e a Natália, que também trabalha na 3W, também é brasileira, fazemos os atendimentos com vocês quando vocês sentirem necessidade, tá bom? Então, estou fazendo um atendimento, o meu estudante gostou da escola, mas ele está com dúvidas muito específicas, eu não estou sabendo onde encontrar, nos envolvam nos atendimentos, tá bom? Eu e a Natália, a gente entra ali num Zoom e às vezes em questão de 40, 50 minutos a gente só coloca ali a cereja no bolo e ajuda vocês a fechar a venda. Então a ideia aqui é uma troca, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem além disso, fiquem à vontade para nos contatar. Vamos começar então com a primeira escola, que é a Sound Christian. Tá? Essa é uma escola localizada no estado de Washington, em Tacoma. Tá? Talvez muitos de vocês já conheçam Tacoma. É um destino bem popular, né, para high school. Tem um distrito escolar ali também que os alunos gostam bastante. A localização é muito bacana. A gente está falando aí de 40 minutos de Seattle. Tacoma não é uma cidade muito pequena, é uma cidade mediana perto de um grande centro, que é Seattle, que é uma cidade muito legal, uma cidade cultural, mas também muito bacana em vários aspectos ali, com até uma região muito universitária. Então, é uma cidade ali que os adolescentes costumam gostar bastante, tá? E é uma escola que tem ali 306 alunos em média. Como vocês sabem, as escolas particulares tendem a ser menores, isso é proposital. A ideia é que eles tenham ali um plano de estudos individualizado, bastante personalizado, que os alunos sejam conhecidos, né, pelos professores, que cada um ali tenha as suas necessidades atendidas. Então, o número de alunos na escola particular tende a ser menor, assim como o tamanho médio das turmas, de 12 estudantes em média aí em sala de aula, isso variando um pouquinho de acordo com a matéria, tá? Ainda assim, é uma escola que tem muitas opções de matérias, vocês vão ver no próximo slide. Todas as escolas da 3W são escolas preparatórias para a universidade. Então, quando a gente fala que uma escola é preparatória para a universidade, isso não quer dizer que ela deva ser oferecida somente para o aluno que quer fazer faculdade nos Estados Unidos, não é isso. A questão aqui é que a escola dá esse plano de estudos individualizado, esse suporte individualizado, e, por consequência, ela tende a ter mais matérias, tá, no seu portfólio, porque a ideia é que o aluno se descubra profissionalmente durante o ensino médio e não depois, como acontece aqui no Brasil muitas vezes. Então, quando a gente fala de escola preparatória, a ideia também é para o aluno que quer se preparar para a faculdade aqui no Brasil. Tá? A gente tem muitos alunos aí que querem fazer, por exemplo, medicina e acabam indo no primeiro ano, fazem uma anatomia como eletiva e voltam mais preparados e talvez mais certos daquilo que eles querem, tá? Então, não tenham em mente essa questão da preparação universitária somente para aquele aluno que vai fazer 4 anos de high school, tá bom? Acomodação dessa escola é casa de família, tá? Então, das três escolas que nós temos confirmadas, essa é a única em casa de família até o momento. No nosso programa, Casa de Família é quarto individual, isso é garantido para todos os estudantes, tá? E, como mencionado no slide anterior, o transporte ida e volta para a escola está incluso, tá? Ele pode ser feito de duas formas. Pode ser que a própria
família leve e busque o estudante na escola, ou ele vai pegar aquele yellow bus, o ônibus amarelo, tá? Vai depender um pouquinho da localização da casa, da dinâmica familiar. Então, em geral, a gente manda para vocês o placement do estudante quando é casa de família, em média, 3 semanas antes do embarque. Tá? Nesse momento, vocês já vão saber a localização da casa, se vai ser o carona da família, ou se ele vai pegar o Yellow Bus. Enfim, a ideia aqui é que o aluno já conheça o máximo aí da família no momento do placement, tá? Então, a gente manda aí mais ou menos com essa antecedência. É uma escola que oferece ESL, tá bom? O English as a Second Language. Então, para quem não conhece, é o inglês como segunda língua, para aqueles alunos que não têm um nível tão elevado de inglês. Então, é uma escola bem flexível quanto ao nível do idioma, tá bom? Nós não temos uma nota mínima no ELTIS no nosso programa, então a gente aceita o ELTIS, tá bom? Assim como a grande maioria das organizações de high school. Se o aluno tiver um Duolingo ou de repente tiver ali um Cambridge, né, um certificado do Cambridge, a gente também pode fazer a tentativa com a escola, mas o ELTS ele é bem aceito e nós não temos nota mínima, porque a escola vai sempre avaliar o perfil completo do estudante. Tá? As escolas que têm ESL, elas tendem a ser mais flexíveis quanto ao nível de inglês, porque elas podem dar suporte para esse estudante que tenha dificuldade, tá? Então, sempre quando a escola tiver ESL, a gente pode considerar, assim, um aluno que tem ali um nível um pouquinho mais baixo, tá bom? Do idioma. E a religião dessa escola é cristã. Já respondendo uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência. Como funciona a questão da religião nessas escolas, tá? Toda escola religiosa, ela vai ter, dentro da sua grade curricular, religião, o ensino religioso, algumas chamam de teologia. Então, dentro da grade curricular, o aluno vai ter uma matéria de ensino religioso. Dentro desse ensino religioso, ele tem opções de matérias que ele pode escolher, tá? Então, ele pode, de repente, focar na religião cristã ou não. Muitas escolas têm religiões do mundo, por exemplo, dentro dessa área, né, de estudo. Então, esse é o envolvimento que o aluno precisa ter com religião. Tá? Envolvimento além disso, o aluno não é obrigado a ter um envolvimento maior, é muito parecido com as escolas que nós temos religiosas aqui no Brasil, tá? Pode ser que vez ou outra tenha algum evento, alguma cerimônia da escola com um culto ou uma missa antes, pode ser que sim, aí o aluno vai apenas frequentar ali para estar presente na cerimônia, tá? Mas ele não é obrigado a nada além disso. Muitos estudantes, inclusive, que estudam nessas escolas não são religiosos ou são até mesmo ateus, tá? Então, já desmistificando essa questão, é bem tranquilo, tá bom? Os nossos alunos aqui costumam se encaixar perfeitamente. Localização, só para vocês se situarem aí no mapinha, né? Então, o Seattle está bem aqui em cima, tá? Tacoma está bem aqui. Então, dá uns 40 minutinhos, tá bom? De carro, mais ou menos. Mas ainda assim, como eu falei, Tacoma em si é uma cidade mediana, é uma região universitária, então é super bacana, tá? Os estudantes gostam muito aqui dessa região de Tacoma. E aqui um resuminho para vocês, depois eu vou mandar também essa apresentação, tá bom, pessoal, para vocês, um resuminho de matérias e esportes da escola, né? Então, aqui são algumas das matérias eletivas que a escola oferece, como eu falei, é uma escola que tem uma grade bem extensa, tá? Ela tem bastante opção de matéria. Um destaque da escola é a matéria de STEAM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tá? Então, esse é um dos destaques da escola em termos de matérias, assim como a parte de computação, toda essa parte de programação e tecnologia é muito forte na escola. Tá? E aí vocês têm aqui os esportes divididos por temporadas. Para quem não está familiarizado, como que funcionam as temporadas, né? Então a gente tem aí temporada de outono, que vai ser mais ou menos de setembro até novembro, tá? Inverno de dezembro até fevereiro e primavera de março até o final do ano letivo, que vai acontecer aí por volta de meados de junho. Então, o nosso aluno que faz o interim, ele vai pegar a temporada de outono e ele vai pegar um pouquinho da temporada de inverno, tá? Mas é bem bacana a gente focar aqui nos esportes de outono para esses alunos do interim. O aluno que estender, né? Então, sim, é possível estender o programa do interim, tá? Se o aluno estiver gostando, quer ficar até o final do semestre, ou até mesmo ano letivo completo, sem problemas, a gente faz a extensão. Aí sim ele pega o restante da temporada de inverno e primavera completa, né? Se for o aluno aí de
ano letivo, tá bom? Mas é sempre importante a gente dar uma olhadinha nos esportes também, né? Às vezes o aluno está interessado em beisebol, por exemplo, e é só na temporada de primavera, para a gente alinhar, tá bom? E aqui algumas fotos aí e imagens da região, né? Aqui de Tacoma, de Seattle, um pouquinho mais da escola. A escola tem um campus super aconchegante, tá? É uma escola com carinha mais familiar, eu diria. Uma escola bem acolhedora. A diretora é sensacional dessa escola. Ela tem um campus bem arborizado. É uma região muito bacana, principalmente para quem vai em setembro, né? Ali é muito bonito porque vocês conseguem ver as montanhas no fundo, dependendo aí da época do ano, até com neve em cima, né? Mas tem praia, então Seattle ali tem um pouquinho dos dois mundos, né? Eles até brincam, os americanos. Parece uma cidade de costa leste, mas na costa oeste, um pouquinho de tudo aí, então é bem legal. Os brasileiros costumam gostar muito, tá? Um pouquinho da parte de artes, as escolas cristãs tendem a ser muito boas em artes também, tá? Então, legal aí se vocês tiverem um aluno com esse perfil e os esportes da escola, tá? Segunda escola que nós já temos confirmada é a Notre Dame, tá? Aqui já vamos entrar nas boarding schools. A Notre Dame, bom, já vamos aí para o outro lado dos Estados Unidos, costa leste americana. Ela está localizada numa cidade que se chama Elmira, no estado de Nova York, tá? Também uma região universitária. Então, Elmira é uma cidade ali que é um pouco menor, mas por estar numa região universitária, é super jovem, tem tudo na cidade, tá? Tem shopping, tem restaurante, tem mercado, tem cinema, tem a parte de teatro, tem vários shows, concertos que acontecem na cidade. Bem ali na região também, próximo, mais ou menos uns 30 a 40 minutos, tem alguns lagos onde a escola leva os alunos para fazer caiaque, para fazer churrasco, para nadar no próprio lago. Então, é uma região muito coringa, porque também ali próximo, principalmente quem acabar estendendo, tem oportunidade de fazer esqui, snowboard, né? Então, depende um pouquinho aí do clima, mas geralmente em dezembro já é totalmente possível, dependendo da localidade, tá? Ela fica 2 horas de Syracuse, 2 horas de Rochester, também ali perto da região de Ítaca, então é próxima de diversas universidades. E um diferencial dessa escola, ela é boarding school, com acomodação dentro do campus, e o quarto dela é individual, tá? Ela é a nossa única boarding que oferece quarto individual. E não tem custo extra para isso, tá? Todos os quartos são cerca de 30 quartos, se não me falha a memória, 32 quartos no campus. Todos eles são individuais, tá? Então a gente sabe que às vezes o brasileiro tem essa questão do quarto individual, ele gosta, né, de uma certa privacidade. Então, nesse caso, direcionem aqui para Notre Dame. Bom, ela é um campus, ela tem um campus grande, um campus fechado, com acomodação dentro do campus e um prédio onde os alunos vivem, tá? E a religião dela é católica. Aqui a localização, na Estrelinha Verde, é onde está Elmira, ela está praticamente na divisa com o estado da Pensilvânia, tá? Pensilvânia está aqui embaixo. E Nova York está aqui, né? Manhattan. Dá mais ou menos 3 horas e meia a 4 horas de ônibus. Tem uma estação de ônibus na cidade de Elmira, que leva direto para Manhattan. O aluno que quiser ir, ele pode, acompanhado da escola, tá? A escola Notre Dame é uma escola bastante ativa. Então, para alunos que queiram fazer vários passeios, que queiram fazer tour em universidade, que queiram viajar nos finais de semana, participar ali, aproveitar os breaks da escola, eu recomendo bastante, tá? A Notre Dame, porque ela tem essa pegada mais ativa que o brasileiro em geral gosta. Em geral, o brasileiro pergunta o que ele vai fazer no final de semana. Então, na Notre Dame, ninguém fica entediado, tá bom? Gosto de recomendar para esse perfil de estudante. E um pouquinho aqui das matérias e esportes da escola. Aqui eu vou destacar o futebol, tá? Só como referência para vocês, esse ano nós tivemos 3 estudantes que embarcaram para Notre Dame um pouquinho antes, que naquela data que eu falei, 2 ou 3 de setembro, eles embarcaram um pouquinho antes, se não me falha a memória, lá pelo dia 20 de agosto, até que foi bastante antes, umas 2 semanas antes, porque eles queriam jogar futebol, eles estão jogando futebol hoje, né, pela escola, porém, uma obrigatoriedade do estado de Nova York é que o aluno chegue antes
e jogue alguns jogos antecipadamente, tá? Não são todas as escolas que têm essa abertura com o Departamento Atlético do Estado, mas a Notre Dame tem. Então, um diferencial é que o aluno ele pode jogar futebol a partir do momento ali que começar a temporada, desde que ele chegue antes. Então, para alunos que tenham interesse em futebol e queiram fazer o winter, eu recomendo bastante a Notre Dame. A gente avisa a escola dessa preferência do estudante e a gente apenas garante que ele chegue na data adequada para que ele possa fazer esses jogos, tá? Sem custo adicional, tá bom? Os estudantes que chegaram esse ano chegaram 2 semanas mais cedo, não teve custo nenhum adicional para eles. Para o ano que vem, esperamos que seja exatamente da mesma forma. Então, é bem bacana vocês saberem disso, porque o futebol é um esporte mais procurado e a gente tem aí esse caso de sucesso. Hoje os três estão jogando futebol na escola, tá? E aqui um pouquinho do campus da escola. Tá? Então, esse daqui é todo o campus. Ela tem toda a estrutura esportiva dentro, tá? Do próprio campus, inclusive quadra de tênis. Aqui a gente está vendo a quadra aí o campo, né, de futebol americano. Eles têm ali de beisebol também. Então, é toda essa área dentro do próprio campus. É um campus fechado, bastante seguro. E ali dentro a gente tem um prédio onde todos os alunos vivem e dividem, né, as dependências da acomodação. Todos os estudantes recebem um iPad ao chegar, tá? Então, eles têm um iPad ou um laptop, dependendo aí do perfil, da idade também do aluno, vai depender um pouquinho das matérias que ele optar, mas todos eles recebem. E uma matéria muito legal que eles têm também é robótica, tá? Então, é uma escola também que tem um foco muito bacana nisso. A parte de artes também é super forte, eles têm esse anfiteatro dentro da própria escola, com oportunidades para música também, desenho, pintura, cerâmica. E aqui um pouquinho mais da parte atlética da escola, tá? Da infraestrutura atlética. Esse daqui são algumas fotos da acomodação. Então, aqui a gente tem uma foto do quarto, inclusive. Os quartos são pequenos, né? Não precisa ser muito grande, também são quartos individuais. Então, tem essa cama, é uma cama twin, né? Que eles falam, então essa cama de solteiro. E todos os quartos têm essa pia dentro, tá? Então, eles têm uma pia, eles não têm um banheiro completo só para eles. O banheiro é compartilhado, mas eles têm essa pia ali para escovar o dente de manhã, lavar o rosto, então, para tornar também as coisas um pouquinho mais ágeis de manhã e ter um pouquinho mais de conforto. Então, todo o quarto tem essa pia e o armário que vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Então, é um quarto pequeno, mas é um quarto bem confortável. Até ter um armário sozinho numa boarding school é bem raro. Geralmente, boarding school divide quarto e eles ficam um pouquinho mais restritos, limitados ali no espaço. E na própria acomodação também tem essa área de lazer, então eles têm uma área ali para alimentação, tem micro-ondas, se eles quiserem fazer ali algum snack, tem sofá, TV, videogame, mesa de sinuca, de pebolim, então eles têm aí toda uma área também para lazer deles, tá? No período da noite. E também para estudos, obviamente. E por fim, a terceira e última escola, aí que nós temos confirmada, é a Bishop Carroll. Tá? É uma cidade, ela fica mais ou menos 1 hora e meia de Pittsburgh, para Pittsburgh, que é onde a escola busca, e mais ou menos 30 minutos de Altoona, que é uma cidade um pouquinho maior ali da região. Ainda assim, Ebensburg tem tudo também, tá? A pé para os adolescentes, eles fazem tudo a pé. O campus é belíssimo, tá? A acomodação também é dentro do campus e o campus fica bem em cima de uma montanha. Então, para chegar ali, você dirige, né, o carro ali numa ladeira e o campus fica bem em cima, então você tem toda a vista ali da cidade do campus, é belíssimo. E a própria acomodação fica ali dentro também, né? Então tem o prédio da escola e dentro desse mesmo campus tem uma casa que é onde os alunos vivem, que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Então o campus é bem grande porque ele fica em cima dessa montanha que só tem a escola, tá? Toda a parte de infraestrutura da escola fica dentro do campus. É um ambiente bem acolhedor porque a cidade é menor, a escola é menor, então é um ambiente acolhedor. A gente tem, geralmente, os alunos que vão para Bishop Carroll são alunos que gostam desse contato, né, um pouco mais pessoal. Alunos, às vezes, mais tímidos, mais reservados também, tá? A gente tem alguns alunos aí que são mais introspectivos e muitas vezes eles optam ir para Bishop Carroll, porque se você vai para uma escola muito grande,
pode ser overwhelming, né, para o estudante, então é bacana pensar também nesse sentido, tá? Então a gente tem duas boardings com perfis diferentes. A Notre Dame é um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais independente. A Bishop Carroll eu recomendo aí para esse perfil de estudante que quer um ambiente ainda mais acolhedor, tá bom? E também oferece ESL. Então, as três escolas, tá? Como vocês viram, oferecem o ESL. As três têm essa flexibilidade quanto ao nível do idioma. Localização na estrelinha verde está Ebensburg, mais ou menos 1h30 aí de Pittsburgh, como eu comentei. Tá? E em termos acadêmicos e atléticos, ela também oferece o STEAM, e um diferencial dessa escola, além do STEAM, que também é super forte, essa parte de engenharia, de tecnologia, na Bishop Carroll, computação, programação de maneira geral, é que ela tem uma matéria de design de games, que é muito bacana. Eu vou mostrar para vocês a foto mais à frente, mas é uma matéria toda dedicada a design de games. Então, os estudantes que queiram realmente fazer ali toda essa parte, eles têm uma infraestrutura numa sala fechada só para eles. É muito legal. Os estudantes gostam muito aí, quem é focado nisso, né? Então, um pouquinho do campus, tá? O campus da escola é esse prédio aqui. Então, ele é um prédio que ele dá a volta no campus inteiro, inclusive com passagem subterrânea para a parte do ginásio, por conta do inverno também, que é um inverno um pouco mais rigoroso aqui nessa região. Então, é todo fechadinho o campus. Tá, o inverno é sempre uma questão aí, eles sempre perguntam como é que é o inverno. É claro que é uma região que tem um inverno mais rigoroso, mas eles têm toda a estrutura dentro de casa, dentro da escola, as roupas apropriadas lá, né? E essas passagens subterrâneas que não deixam nem o estudante ter contato com a neve, né? No dia a dia. Então é bem tranquilo, tá? Aqui um pouquinho mais aí das refeições, do café da manhã, quem quiser comer um pouquinho a mais aí, apesar de estar incluso no nosso programa, tem alguns alunos às vezes que querem, né, comer alguma coisinha diferente. As salas de aula, laboratórios, toda aqui a parte de preparação universitária que a escola oferece também, sala de computadores. Essa daqui, essa foto aqui é da sala de design de games, tá? Que eu comentei com vocês, essas duas fotos de cima. Então, eles têm essa sala, tem até a cadeira de gamer e tudo mais, então eles têm ali uma matéria dedicada a isso, a lojinha, né, de uniformes da escola, para os alunos que quiserem comprar algo a mais, toda a parte de música e de teatro que a escola também oferece, e a parte de esportes, né? Então, aqui, esse é o ginásio que eu comentei que tem a passagem subterrânea para os estudantes. E falando da casa, né? Então, a casa é essa casinha amarela, que é, na verdade, na frente do prédio, então é literalmente só atravessar a rua. Ela é uma casa de 2 andares com um porão também. Então, essas fotos aqui que vocês estão vendo é o andar térreo, logo que você entra na casa, tá? Então, no andar térreo tem aqui as áreas em comum da casa, com essa sala de estar. A sala de estar, ela tem uma parte tem piano, tem TV, tem games, tem videogame. Tem a parte de refeições, a cafeteria aqui, né, onde eles fazem todas as refeições. O café da manhã, almoço e jantar, eles fazem aqui, todos disponibilizados pelo Dorm Parent. Eles têm uma geladeira, onde eles dividem, né, a geladeira para os alunos. Então, se quiser comprar alguma coisinha, né, deixar ali alguma coisa na geladeira, não tem problema, cada um tem a sua área. Tá? E eles têm também essa sala onde todos os estudantes fazem as atividades. Então, essa sala aqui é para study hall, é para atividades, é para tarefas. Então, a escola, a casa tem essa sala dedicada a isso, inclusive com uma pastinha ali para cada aluno colocar, né, os seus cadernos, o seu material. Então, é tudo muito bem organizado. Tá? E tem a parte externa também, que tem até uma churrasqueira. Além disso, né, nessa parte do térreo ficam os quartos dos meninos. Tá? Então, os quartos dos meninos ficam todos no andar térreo. E aqui no porão, né, no basement da casa, tem mais uma área de lazer ali, um sofá, mat de yoga, sinuca, uma pequena academia, e a parte de lavanderia, tá? E no primeiro andar ficam os quartos das meninas. Os quartos da Bishop Carroll são todos de duplos a quádruplos, tá? Então pode ser duplo, triplo, quádruplo. Vamos saber ali no momento mais próximo ao embarque, porque também esse placement do quarto se dá de acordo com o roommate, né? Então, de acordo com os interesses
de cada estudante, eles vão tentar colocar estudantes com similaridades, né, com interesses similares no mesmo quarto, então eles podem ser duplos, triplos ou quádruplos, e os banheiros são todos compartilhados com essa estrutura aqui também que vocês estão vendo na foto, tá? De qualquer forma, todos os quartos, mesmo os quádruplos e os triplos, eles são bem espaçosos, tá? Aqui é um quarto, inclusive, triplo, mas dá para ver que tem bastante espaço disponível, tem escrivaninha para os alunos, tem ali as gavetas, então eles não ficam apertados. Apesar dos quartos terem ali uma composição a maior, eles são bem confortáveis, tá? E essas são as 3 escolas, então, pessoal, que nós temos agora, confirmadas para 2024. Como eu falei, se tivermos novas, né, nós lançaremos, vamos enviar para vocês. A gente está aí para finalizar os flyers de cada escola. Então, a gente tem um flyer de cada escola para vocês mandarem para os clientes de vocês com essas informações bem mastigadas, visualmente bonitas, para ajudar nos atendimentos. Mas, como eu falei, nós ficamos à disposição também para dar uma ajuda extra. Essa é a nossa equipe, tá, da 3W, para quem não conhece, apresentando a todos. A Natália, que é a diretora do Departamento Brasil, ela é a única que mora fora do Brasil, tá bom? A Natália mora em Los Angeles, que é onde está a matriz da 3W. Los Angeles agora está 5 horinhas para trás, tá bom? Em relação a São Paulo. E então é importante vocês sempre lembrarem do fuso horário quando forem falar com a Natália, tá bom? Eu fico em São Paulo, então tanto eu quanto a Natália fazemos a parte comercial, a parte de vendas, indicação de escola, atendimento aos alunos, dúvidas do programa. Então, tudo que vocês tiverem aí de dificuldade no momento da venda, falem conosco, tá bom? O Alexandre mora em Curitiba e ele faz toda a parte operacional. Então, a partir do momento que o aluno quer matricular, é o Alexandre que vai assumir para falar com vocês sobre a entrevista, sobre o pré-application, sobre 20, enfim, sobre a documentação de maneira geral. E a Mônica, que a gente brinca aí, que ela é a mãe da 3W, porque ela cuida dos nossos alunos em programa, ela começa a atuar um pouquinho perto aí do embarque, né, do estudante, já no momento da orientação, como eu comentei, o momento do placement, da chegada do estudante, então tudo isso é a Mônica que começa a se envolver, e durante o programa também dando toda a assistência, tá bom? Para vocês e para a família, para o estudante em todos os sentidos. E nós temos as nossas redes sociais também, por favor, olhem, principalmente o nosso YouTube, que está recheado de vídeos, tá? A gente tem mais de 200 vídeos, inclusive vídeos das escolas. Não coloquei aqui na apresentação para também não ficar muito maçante para vocês, mas vale a pena vocês darem uma olhada, porque todas essas escolas têm vídeos, tá? Pelo menos 1 ou 2 vídeos cada escola tem, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar no chat. Caso contrário, super obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso lançamento do Intern. E como eu comentei, essa gravação vai para o nosso YouTube até amanhã, provavelmente já instalado. Obrigada, pessoal. Boa semana para todos.